Boa tarde, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk, local onde a gente conversa com várias personalidades, pessoas envolvidas dentro da corrida de montanha, da ultramaratona, do ultra trail. E mais uma vez a gente traz aqui para a RTR Trail Talk um circuito de corridas de montanha de ultra endurance. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria esse ultra endurance e que já esteve aqui algumas vezes falando sobre esse circuito. Estou falando, obviamente, aqui da 100, que é um circuito de provas de ultra endurance, que lançou esse ano um circuito mundial de ultramaratona de 100 quilômetros, 100 milhas e também de 200 milhas, é isso mesmo, 200 milhas para lá de 320 quilômetros, e é isso que eles estão apostando, entrando nesse mercado como o primeiro circuito de endurance, de ultra endurance, nessas distâncias. E hoje comigo aqui está o João Andrade, que é o criador, né, o co-criador da 100, e também o Gerard, que é o diretor de prova, o idealizador da Costa Rica 200 milhas. Então, primeiramente, queria dar as boas-vindas aqui para o João, para o Gerard também, e sejam muito bem-vindos à revista Trail Running. Olá, Valmir. Muito obrigado, antes de mais, aí, pelo convite para a gente poder falar hoje do 100 e podemos falar também da Costa Rica 200, essa prova pioneira de 200 milhas, e um grande prazer ter aqui o Gerard, que eu já acompanhava há bastante tempo, e agora em parceria conosco, montando aí uma das provas mais desafiadoras do mundo e possivelmente uma das provas mais bonitas e únicas também. Hola, Gerard. hola. Un placer. Yo falo portuñol. Entonces, un placer estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer a Costa Rica 200. Y aquí estamos para cualquier pergunta. Ótimo. Bom, então, começando aqui, a gente já conhece o João, a gente vai conhecer um pouquinho também o Gerard, mas eu queria, antes de entrar mesmo na Costa Rica 200, que acontece em maio, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, eu queria ver com o João Andrade sobre a 100, que ela voltou aí com força total, trazendo o primeiro campeonato mundial de 100 quilômetros, 100 milhas, 200 milhas. Como que você vê isso e o que representa para o esporte a nível mundial? Bem, antes de mais, nós vimos aí numa sequência de montagem de 16 eventos em alguns países, em 3 continentes. Primeiro, como um processo de tentar uniformizar as provas, tentar expandir um calendário para poder chegar a uma edição completa do 100 Endurance Trail World Championship. Inclusivamente, como você falou, já tivemos algumas provas no Brasil, em diferentes regiões. E efetivamente nós fomos fazendo vários testes, fomos fazendo a organização desses eventos. É muito diferente organizar uma prova de 100 km, 100 milhas e principalmente de 200 milhas do que é organizar eventos de trail de menor distância, não é? Abaixo dos 3 dígitos. Então as provas de 10, 20, 30, 50, 70 e por aí em diante. Então há uma especificidade muito grande na organização de provas de longa distância. E efetivamente agora 2025 é um ano de, vamos dizer, consolidação do 100 Endurance Trail World Championship. São 9 provas, é um salto muito grande de quem vem de 3 provas no calendário para 9, mas esse é fruto de um trabalho que a gente já traz lá desde o final de 2022 e em termos de como eu vejo que isso possa ajudar o esporte, efetivamente tem havido um grande crescimento das provas de longa distância em algumas regiões, não em todos os lugares do mundo. Os Estados Unidos é, claro, uma referência, com várias provas de 200 milhas, 250. Aliás, neste momento está acontecendo uma prova de 300 milhas nos Estados Unidos.
e tem-se visto um grande crescimento na Europa, no Reino Unido, nomeadamente, onde temos 3 provas de longa distância este ano. Até mesmo um país como Portugal tem crescido, e existe um grande apetite que a gente vê na Ásia, no Médio Oriente, e uma grande falta de provas de qualidade e maior distância também na América do Sul. E pelos primeiros sinais estamos vendo muito interesse e apetite dos atletas de se lançarem em provas de maior distância, mas quanto maior a distância, mais confiança o atleta tem que ter, tanto na organização quanto em tudo que tem a ver com segurança, com a qualidade do evento, porque afinal serão vários dias de aventura, e esse posicionamento da 100 é uma especialização na longa distância, poder oferecer aos atletas de todo mundo uma experiência única, de qualidade, de segurança, uma plataforma que sirva de projeção para os atletas e as suas equipes e todas as marcas e patrocinadores que querem apostar no esporte e nesses atletas. E por último, as grandes oportunidades de televisionamento através de novas programações que nós temos vindo a testar ao longo do tempo. Há muita novidade já para 2025 e 2026, já até acordos com canais de televisão para fazer a transmissão de provas, outras seremos nós próprios a fazer, e nós queremos não só acompanhar o crescimento do mercado, mas trazer provas para novas regiões onde existe essa demanda, mas não existe ainda a oferta, e podemos criar um campeonato onde os atletas de elite também possam competir, os atletas mais profissionais possam competir entre os melhores do mundo, e ao final do campeonato termos uma final onde é coroado o campeão masculino, feminino e de todas as faixas etárias também, e termos uma grande festa de celebração do mundo do Endurance Trail. Sem dúvida é o segmento que mais cresce de todos os esportes outdoor do mundo. Muito legal. Ô, Jorge, você pode falar assim rapidamente quais são as provas que fazem parte desse circuito mundial, e também fala um pouquinho aí sobre a grande final que vai ser aqui no Brasil em novembro? Bem, nós já tivemos 2 provas em 2025. Uma prova foi em Portugal, a Terra de Gigantes, que é uma prova que já está na 2ª edição, já está indo para a 3ª edição agora em 2026, já lá aconteceu 16 a 19 de janeiro. Foi um evento fantástico, a gente fez uma experiência de cobertura de prova muito diferente para uma prova de 200 milhas. Quem teve o prazer de poder acompanhar, nomeadamente através das mídias sociais, nós fizemos uma cobertura muitas vezes até em tempo real daquilo que estava acontecendo na prova, e criamos conteúdo, eu acho, de grande qualidade para mostrar aí o que é o interior de uma prova de 200 milhas. São recordações para os atletas, mas são momentos incríveis para a audiência que está em casa podendo acompanhar. Depois tivemos a GOAT Ultra Trail, nossa primeira prova nos Emirados Árabes Unidos, no Médio Oriente. Para quem não tem acompanhado na região, o trail running tem crescido bastante. Existem montanhas, sim, nos Emirados Árabes Unidos. É sempre um destino em que os atletas passam ali pelo Dubai ou Abu Dhabi e depois fazem uma viagem de 1 hora para montanhas acima de 2.000 metros. São montanhas muito técnicas, muito rochosas, e tivemos a prova mais longa e dura de trail running alguma vez realizada na região, já com mais de 400 atletas. Então foi um sucesso tremendo, isto considerando que nós abrimos registros 45 dias antes da prova. Então, por outro lado, tivemos mais de 50 nacionalidades, atletas da Rússia, África do Sul, muitos atletas de elite participaram na prova, e era uma prova extremamente técnica. Então, quem procura uma prova mais técnica, mais dura, de 100 km, dificilmente encontrará algo como a GOAT Ultra Trail, já também marcada para final de janeiro do próximo ano. Próximas provas, Costa Rica 200, por isso temos aqui o Gerard. A Costa Rica 200 é uma prova que já vem sendo preparada há bastante tempo, há alguns anos. É um projeto meticuloso, muito especial, e essa prova irá acontecer de 5 a 10 de maio, a gente vai entrar nos detalhes aí durante o podcast.
Depois temos a Wild Horse, já uma prova com algumas edições no país de Gales, de 21 a 24 de junho. A Wild Horse está esgotada, nós tínhamos um limite de 100 atletas nas 200 milhas, estamos com 120 atletas, aceitamos mais 20, fizemos alguns ajustes, isso para dizer que existe realmente apetite para 200 milhas e muito. E muitos atletas internacionais, vem um grupo do Canadá de 16 atletas, por exemplo, então há uma movimentação grande de atletas da América do Norte procurando novas aventuras fora dos Estados Unidos e Canadá. Depois vamos ter uma prova extraordinária, icônica, lendária, a prova de trail mais antiga da Europa, o Cro Trail, que é o Cro Ride Grand Magnon Internacional, de 28 a 29 de junho. Já foi prova do campeonato ano passado. Por razões de o parque estar fechado ali nos Alpes Marítimos devido a uma catástrofe natural, só podemos realizar até os 43 km o ano passado, mas este ano voltam os icônicos 100 km que Marco Olmo ganhou em 2001. Grandes atletas passaram por lá, Michele Graglia e tantos outros já pisaram no Cro-Magnon, e este ano, de 28 a 29 de junho, temos as várias distâncias, os 100 km, centenas e centenas de atletas. É um percurso extraordinário que acaba junto ao mar, atravessando todos os Alpes Marítimos. Para quem conhece os Alpes, esse é o outro lado dos Alpes, talvez menos conhecido, e absolutamente extraordinário. A prova vai para a 19ª edição, como referência a uma prova que existe há mais tempo, por exemplo, do que o próprio UTMB. Depois, nós vamos ter a prova que será talvez a mais peculiar no bom sentido de todo o calendário. Nós vamos ter as primeiras 100 milhas e os primeiros 100 quilômetros de trail running nos Himalaias. Nós temos a prova Ladakh Trail to Heaven. Vamos ter também uma distância curta de 35 quilômetros, maioritariamente para os corredores nacionais. A Índia está, nesse momento, experienciando um crescimento tremendo no trail running. É claro, um país com muita população, toda a Ásia está crescendo muito, e faltavam umas grandes 100 milhas em altitude ali nos Himalaias. A prova sai de Leh, em Ladakh, a 3.500 metros, e irá até os 5.400 metros de altitude. Nunca desce dos 3.500 metros, e os atletas correm toda a prova em hipóxia. Então, obriga a um ciclo de aclimatação, que é todo preparado pela nossa equipe, e posso também dizer que a maior parte do budget da prova está alocado para equipes médicas ao longo do percurso. Vamos limitar o número de atletas, o mesmo que fizemos na Costa Rica, nessa edição pioneira, para termos tudo sob controle, alta qualidade, alta experiência, e no próximo ano podermos, então, abrir isso ao público. Na minha opinião, será provavelmente a prova de 100 milhas mais extraordinária que irá existir, na minha opinião, em todo o mundo. Será qualquer coisa de extraordinário, não é para todos, até por causa da altitude, tem que ter um treinamento muito específico, muito bem feito, e não deve ser levada de ânimo leve, digamos assim. Depois teremos a Sirona 100, a prova também está esgotada, também eram 100 atletas, é uma prova de 100 milhas de 23 a 25 de agosto, também no Reino Unido. Também estamos perto dos 120 atletas, acabamos ajustando os planos e aceitando mais alguns, que a demanda é tão grande, mas fechamos, agora não estamos aceitando mais ninguém, está todo mundo em lista de espera. E temos ainda, portanto, a Epona, 100 milhas, em setembro, também esgotada, também com limite de 100 atletas. Estendemos a próximo dos 120, também já colocamos lista de espera, e nesse momento as provas do Reino Unido estão todas esgotadas, quase com 360 atletas entre as 3 provas para correr esse tipo de distância. Finalmente, no final do ano, em novembro, de 12 a 16, para o público brasileiro, uma prova de referência bastante conhecida, a Mons Ultra Trail, que tinha a sua distância mais longa até os 104 km,
muito conhecida como uma prova super desafiadora, um grande objetivo. Tanta gente sempre me falou sobre a Mons, excelente referência a nível de organização, a nível de percurso, em todos os aspectos. Este ano juntamos forças com a Mons e estamos trazendo a grande final do 100 Endurance Trail World Championship para o Brasil, aí com uma premiação em dinheiro de $50 mil, nas categorias 100 km, 100 milhas e 200 milhas. Alguns dos melhores atletas do mundo estarão no Brasil, e não serão um ou dois, serão dezenas de atletas, alguns deles já anunciados, inclusivamente, que irão marcar presença no Brasil. A prova será transmitida ao vivo e vamos montar um espetáculo digno do trail running no Brasil, mostrar o Brasil para o mundo e trazer também os atletas internacionais para conhecerem o Brasil e dar a oportunidade aos atletas do Brasil se debaterem com os melhores atletas do mundo. Acho que vão haver algumas surpresas nas 200 milhas, por exemplo. Ninguém sabe muito bem o que pode acontecer. Ô, João, deu uma picadinha quando você falou justamente do valor da premiação. Você pode repetir para a gente? $50 mil serão distribuídos na final, entre as várias categorias, sendo que nas 200 milhas o vencedor leva $5 mil para casa, o masculino e o feminino, e ainda tem as premiações King of the Hill e Mountain Goat, que são segmentos nas 3 distâncias de 10 km com 1.000 de ganho, que é o King of the Hill, com $750 de prémio para quem for o vencedor desse segmento. Então, quem é bom aí subindo, pode-se planear para esse segmento, mas cuidado que se você for para ganhar a prova, para não se estourar na subida. E depois o Mountain Goat são 10 km com uma perda de 1.000 metros. Isto eu estou aproximando, não é? Sensivelmente 10 km com uma perda de 1.000 e outros 750. Então, se por acaso alguém ganhar tudo, leva $6.500 para casa. É bom demais, tá doido. Bom, muito legal. É muito bom a gente ver o esporte crescer, né? Não somente o Ultra Endurance, mas a gente vê que realmente o esporte está crescendo. Já ouvi falar algumas vezes que as 200 milhas são as novas 100 milhas, né? Então, o céu é o limite e, pô, muito bom saber que a 100 está desenvolvendo, sair de 3 provas para 9 provas. Tenho certeza que 2026 ainda vão ter novas possibilidades aí e a gente vai ficar aqui sempre ligado. Mas voltando aqui ao foco que vai ser a nossa conversa, a maior parte da nossa conversa, sobre a Costa Rica 200 milhas, e agora eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente explorar um pouquinho sobre a Costa Rica 200 milhas, e agora vamos falar um pouquinho com o Gerard. E, João, sempre que você sentir a vontade, quiser falar, está aberto o microfone aqui, você pode chegar e falar o que você precisar. Combinado? Combinado. Bom, então vamos lá, passando a palavra aqui para o Gerard. Gerard, mais uma vez, bem-vindo aqui à revista Trail Running. É muito bom falar com você, saber desse projeto, primeiro, idealizar um evento de 200 milhas, colocar no papel, fazer isso realmente fazer sentido e conseguir executar é um processo muito longo. Então, pensando já nisso, queria que você falasse para a gente como surgiu a ideia de fazer essa travessia na Costa Rica e se foi coincidência ser 200 milhas ou o trabalho foi fazer a travessia ser o mais próximo possível de 200 milhas. Bueno, hola. La idea de hacer una carrera de estas que cruzara el país del Caribe al Pacífico tiene muchos años de estar dando vuelta en mi cabeza, muchos años. Yo toda la vida he practicado deportes de aventura, corriendo en montaña, ciclismo en montaña, caminando, de todo. Entonces, mucha de esta ruta, casi el 100%, ya la he hecho muchas veces en diferentes medios de transporte, a pie, en bici, corriendo. Entonces, y siempre he tenido la idea de que, y había pensado que que sería una carrera increíble. Nunca
por diferentes cosas nunca se había dado la oportunidad de crear el evento como tal, ¿verdad? Entonces fue muy fácil ya, digamos, pues determinar la ruta para poder hacer la carrera. Fue muy fácil, digamos, para mí, porque ya tenía una idea muy clara de qué era lo que quería. Y llegar a la distancia, más bien fue un poco más complicado reducir la distancia, porque la ruta original que yo tenía pensado eran como 400 kilómetros. Entonces, más bien era cortar un poco por algunos lados para llegar a que sea lo más cercana a 200 millas, porque la ruta original que yo había pensado siempre eran cerca de 400 kilómetros. Entendi. Bom, e o ponto mais alto é por volta de 2.400 metros e a distância completa, 209 milhas, soma uma altimetria de 16.000 metros acumulado. A pergunta que eu faço é, qual que é o nível técnico do terreno, tendo visto uma prova tão longa e com tanto desnível? El terreno como tal no es tan complicado. Digamos, las condiciones del terreno, la mayor parte del recorrido no es muy técnico, la superficie del terreno. Hay unas secciones que sí son muy técnicas, hay unas secciones que pasan por la selva virgen en territorios indígenas, y esos son trilas que usan los indígenas para moverse dentro de la montaña. Entonces sí hay secciones que son muy técnicas, y que, digamos, el ritmo de moverse va a ser bastante lento. Podría ser bastante lento en esas secciones, pero la mayoría es un terreno bastante amigable que se podría correr bastante. La diferencia va a ser en el clima y los cambios constantes y bruscos de la temperatura, de las condiciones del clima y la elevación van a ser los puntos principales donde los corredores van digamos que se les va a complicar un poco más, ¿verdad? Porque sí, los cambios en elevación son muy bruscos, son subidas con un porcentaje muy grande y las bajadas igual. En secciones muy cortas se sube muchos metros y se pueden bajar muchos metros también, pero las condiciones del clima en una diferencia de 2 kilómetros de distancia pueden ser hasta 10 grados de temperatura. Entonces, ahí lo más interesante de esto, de esta carrera, o digamos en cuanto al juego de los corredores, va a ser poder manejar esos cambios de temperatura constantes con la elevación. Muy bueno. Gerard, uma prova tão longa, eu queria saber um pouco como foi pensada a questão dos pontos de apoio, se foi mais pensando em acessos por distância de um ponto a outro, ou se foi por tempo, quanto tempo se gasta de um ponto a outro da prova, e as bases de vida, onde as pessoas vão poder dormir, deixar o drop bag para poder trocar de roupa, poder, às vezes, tomar um banho. Como foi distribuído e pensado nesse ponto para uma prova tão longa? La accesibilidad a lo largo de la ruta o sea, hay mucha accesibilidad todo a lo largo de la ruta. Entonces, y pasa por muchos pueblos donde hay tiendas donde comprar bebidas, comida. Entonces hay mucho acceso a este tipo de cosas. La prueba fue pensada en un modo semi autosuficiente.
Entonces, los puestos de asistencia están entre 30 y 50 kilómetros de distancia, dependiendo del punto de la carrera, ¿verdad? Habrá algunos que estén un poco más cerca de otros, pero digamos que ese es el promedio. Mucho de eso, digamos, porque es modo semi-autosuficiente y además pensando en que a lo largo de la ruta hay muchos lugares donde ellos podrían parar a obtener agua, hidratantes o cualquier tipo de alimentación. Entonces, eso nos dio, digamos, dividir la carrera en 10 etapas. Entonces, tenemos 10 puestos de vida a lo largo de la ruta, de los cuales 3 son compuestos de, digamos, de dormida, que pueden tener acceso al lugar donde dormir, bañarse, descansar el tiempo que se les permita ahí y poder continuar con su carrera. Todos los participantes que tengan su propio equipo de soporte, su crew, van a poder seguirlos casi en la totalidad de la ruta, van a tener acceso al 98% de los puestos de asistencia. Entonces, por ese lado, se vuelve también una carrera de estrategia, ¿verdad? En dónde hacer, qué hacerlo y cuánto cargar. Ellos obviamente tienen que cargar equipo obligatorio, tienen que cargar un mínimo de alimentación cuando salen de cada puesto de vida. Pero sí, está más pensado en un modo semi-autosuficiente. Para mí lo ideal, o la carrera ideal para mí, sería que fueran menos puestos de asistencia. No porque sea más complicado, sino porque es más digamos, la idea de evento que me gusta a mí hacer, ¿verdad? Muy bueno. Você falou sobre o clima, que pode ser um fator muito importante para os atletas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o clima, como é o clima na Costa Rica nessa época do ano e o quanto isso pode influenciar na corrida de cada atleta. Bueno, el clima es bastante particular aquí en Costa Rica. Estamos 10 grados al norte del Ecuador. Entonces estamos en un país súper tropical. Mayo, los finales de mes de abril y el principio de mes de mayo es un mes de transición entre la época seca y la época de lluvias en el país. Entonces, pueden esperar días en los que vaya a llover 10 minutos o pueda llover 3 horas y después pueda salir el sol, así full sol caliente. Entonces la humedad va a ser su acto de presencia, ¿verdad? Con humedad que puede estar hasta el 100% en el medio ambiente, ¿verdad? Empiezan en la costa del Caribe, donde obviamente a nivel de mar, temperaturas pueden estar, yo estuve hace un par de días ahí, estaba como a 27 grados. Es de esperar que el lugar donde empecemos esté parecido a esta temperatura, tal vez un poco más húmedo. Y conforme vayan tomando altura sobre el recorrido, la temperatura va a ir cayendo, ¿verdad? Hasta llegar a los puntos más altos, donde la temperatura puede estar inclusive a 0 grados, ¿verdad? Y pueden pasar de estar a 1200 metros sobre el nivel del mar y de ahí para llegar a los 2400 es una sección que son como 15, 17 kilómetros aproximadamente. Entonces es una distancia relativamente corta, pero los cambios de temperatura van a ser muy grandes. Entonces, va a marcar la diferencia la persona que pueda adaptarse mejor a estos cambios. Y la manera de hacerlo lo más importante es mantenerse hidratado siempre y tener un buen plan de hidratación. Así
súper estricto, al pie de la letra y no salirse de ahí. Esa va a ser la clave. La hidratación perfecta va a ser probablemente la carreira perfeita. Bom, Sim, e, Valmir, só gostava de adicionar, é muito comum nas provas com muita umidade, essa umidade enganar o atleta a pensar que está hidratado. E principalmente quando estiver mais calor, há aquela sensação de nós estarmos umedecidos e logo hidratados, e muitas vezes os atletas cometem erros porque se desviam do plano, se guiando pelas sensações. E apesar de que isso seja bom, o atleta conhecer o seu corpo, se guiar pelas sensações, em provas de muita umidade, e aqui vamos ter até um trecho de 16 quilômetros em selva, que a gente vai passar lá nessa região indígena, temos a autorização do chefe da tribo e a tribo vai lá estar para nos ajudar a atravessar. É um momento seguramente que nunca mais, qualquer atleta que vai passar ali nunca mais vai esquecer dessa experiência na vida, mas realmente esse ponto da umidade não pode ser diminuído. Claro, tem a distância e tem uma altimetria muito grande, mas é um ambiente pesado a nível de umidade. O atleta tem que se focar mais no plano do que muitas vezes se guiar pelas sensações. Otro punto importante que tienen que tomar en cuenta es cuidarse los pies, ¿verdad? Las ampollas que puedan producir por humedad en los pies, por el sudor, porque la lluvia. Entonces, otro tema muy importante es cuidarse los pies. Es una prueba muy larga, con muchos metros de ascenso y descenso muy fuerte, que pueden cobrar impuestos al final de la carrera si uno no se cuida, ¿verdad? Y también los roces de la piel, digamos, entre la pierna, aquí debajo del brazo y todo eso, el roce constante, ¿verdad? Que cuidarse todos esos puntos de roce para no sufrir adelante, ¿verdad? Acho que ficou mudo, Valmir. Então, quanto maior a distância e também condições de clima, maiores são as variantes que podem dar errado, né, durante uma corrida desse tamanho. Então, esses pontos de clima, umidade, pontos críticos no nosso corpo, como assaduras, bolhas, realmente são pontos e hidratação, obviamente, são pontos aí que precisa de muita atenção e muita estratégia também, e cuidado para poder fazer com que a prova seja bem executada. Bom, pensando nisso, tudo que a gente está falando aqui, qualquer um dos dois pode responder essa próxima pergunta, que por mais que a gente está falando aqui, pode ser que dê uma impressão assim de que seja uma prova muito, muito complicada. E a gente sabe que os atletas, para participar de uma prova dessa, tem que ter muita experiência e conhecimento do seu próprio corpo, né, de como o seu corpo reage aos estímulos, há muitas horas, a chuva, a mudança de clima, esquentou, você tem que tirar toda a sua roupa, guardar e seguir. O seu estômago, como ele vai aceitar essa alimentação, sua cabeça, como vai aceitar aquela cãibra que vem de uma hora para outra, e o que você vai fazer para aquilo passar o mais rápido possível. Ou seja, a pessoa tem que ser experimentada, tem que ter muito conhecimento sobre ela mesma, sobre essas situações e como resolver problemas. Tem um amigo meu que diz que o ultramaratonista do Ultra Endurance, ele é muito mais o resolvedor de problemas do que um corredor. Sim. E faz muito, muito sentido isso para mim. E pensando nisso tudo, eu queria que ou o Gerhard, ou o próprio João, pudesse falar para a gente quem pode participar dessa prova e quais são as qualificações que ele tem que ter para poder ser aceito numa prova desse tamanho. Talvez eu possa entrar primeiro para dizer o seguinte:
tanto a prova da Costa Rica 200 como o Ladakh são primeiras edições e provas com condições muito, muito específicas. Então, as 3 provas que eu falei lá no início, no Reino Unido, ou a prova de 200 milhas de Portugal, são provas que já existem, estão em repetição e por isso estão esgotadas, não é? Portanto, nós vendemos muito rapidamente porque são provas muito testadas, alta qualidade, tudo funcionando muito bem. No entanto, a prova de Ladakh e a prova da Costa Rica, o número de atletas na longa distância é limitado, é mais limitado ainda na Costa Rica, ao ponto que eu posso dizer que todos os atletas que vão estar na Costa Rica são atletas que já fizeram dezenas de provas deste tipo de distância, ou provas extremas. A gente tem desde o Kleber Binho, que vai do Brasil, recordista da BR, 135 em 23 horas, já correu tudo o que existe desse tipo de prova, e outras provas fora, Badwater, e vencedor do Caminho de Rosas, e etc. Então é um atleta que já fez nem sei quantas provas dessas. Temos a Francesca Canepa, venceu o Tour de Jean 2 vezes, vencedora do UTMB, também feminino. Está correndo o Maratón de Sable semanas antes de chegar na Costa Rica, dispensa apresentações. Sandra Merria, da Costa Rica, melhor corredora da região, uma das melhores da América do Sul, já fez todo esse tipo de prova. O Gerard pode dizer até que provas ela já fez esse ano e ganhou. Eu próprio, com toda a experiência que eu tenho, tantas provas já fiz aí na corda dos 300 km, 135 milhas, tantas provas de 100 milhas, em condições adversas. Todos os atletas são extremamente experientes. Ninguém estará este ano na Costa Rica que não sejam atletas que tenham sido vetados. Aliás, nós recusamos alguns atletas a participar em prol da segurança, qualidade e entregar um evento extraordinário. No próximo ano, aí a gente começa abrindo a entrada para bastante mais atletas depois do evento muito bem testado. Mas isso, eu deixava o Gerard dizer mais algumas palavras também. Está en mudo, Gerard. Perdón. Sí, claramente no es un paseo en el parque, entonces definitivamente hay requerimientos mínimos para poder participar. Uno de esos es haber completado unas 200 millas o 100 millas en el año calendario antes de la carrera, ¿verdad? Puede ser también que tengan récords de FKTs en alguna ruta con que sean de 100 o más kilómetros, ¿verdad? Que sea obviamente comprobable. Y también pueden ser participantes en otras disciplinas, corredores de aventura que tengan experiencia, como decían, en resolver problemas en situaciones en la montaña, que tengan esa capacidad física para un evento de estos. Entonces, sí, definitivamente necesitan tener un currículum con experiencia, por lo menos en el año calendario antes del día que empiece la carrera. Muito bom. Tem que ser experiente, não adianta. E ainda mais tratando de primeira edição, é bom ter esse cuidado todo que o João acabou falando aí. Bom, e o atleta que já vai participar ou tem pretensões de em 2026 também participar, se testar ou tentar uma vaga, eu queria que falasse como é a logística para chegar aí na Costa Rica e se ela é feita pela organização ou se é feita pelo próprio atleta. Bueno, nosotros dentro de la inscripción les incluimos una noche de hospedaje a los participantes, que es la noche antes de que empieza la carrera, para asegurarnos que todos están en el mismo lugar y poder salir todos del mismo lugar al mismo tiempo hacia el lugar donde va a empezar la carrera. Entonces, sí les incluimos una noche antes de, digamos, pre-carrera y les damos un desayuno el día
que empieza la carrera mientras hacemos el traslado al lugar donde empezamos. De ahí en fuera, bueno, obviamente todo lo necesario en los puestos de asistencia, que digamos las frutas, la alimentación, hidratantes, todo eso está incluido. Tienen incluido un seguro de emergencias. En caso de accidente tienen un seguro que los cubre por gastos médicos básicos aquí en el país. Tenemos el servicio médico, ¿verdad? Fuera de eso, cada corredor corre por su cuenta, por el traslado aéreo, ya sea de donde sea que vayan a venir, o el hospedaje que vayan a necesitar una vez que terminen la prueba. Nosotros les podemos ayudar a coordinar todos esos detalles que necesitan para estar seguros, pero sí corren por cuenta de los corredores. Muito bem. E em relação à hospedagem, o atleta, é uma prova de ponto a ponto, sai de um lugar e termina em outro. O que seria melhor para o atleta? Se hospedar próximo à largada, se hospedar próximo à chegada, e se tem transfer da organização, tanto para quem vai ficar próximo à chegada, para ir para a largada, e vice-versa. Quem vai se hospedar próximo à largada, e quando ele finalizar a prova, se tem algum transfer para ele voltar para o ponto inicial. Sí, dentro de la inscripción también nosotros les incluimos el transporte del hotel sede en la ciudad de San José al punto de salida. Entonces está incluido la noche de hospedaje y el traslado dentro de la inscripción que ellos pagan. Al final de la carrera, como es más difícil saber cuánto va a durar cada uno en terminar la prueba, nosotros lo dejamos a que ellos organicen su propio hospedaje después de la carrera. Igualmente el transporte del final de la carrera digamos, de vuelta a la ciudad de San José. Nosotros igual les podemos dar asistencia en la organización de todos estos servicios, ya sea la organización del hospedaje, conseguir el hospedaje, el transporte y todo eso que ellos vayan a necesitar y que necesiten asistencia para organizarlo. Nosotros les podemos ayudar a coordinar todos esos detalles também. Certo. Para essa prova, você falou que tem cerca de 10 pontos de abastecimento, com 3 possibilidades da pessoa ter um ponto de apoio mais robusto, com dormida, com local para banho. Em relação à alimentação, vai ter alguma... a organização vai disponibilizar o que será disponibilizado para os atletas de frutas, comidas quentes, para que ele possa se programar, ou não, isso daí vai ser mesmo durante a prova, durante o evento, isso vai acontecer e não vai ter divulgação do que será ofertado. Sí, en los puestos de vida de asistencia va a haber fruta, frutas locales, piña, sandía, melón, mango, va a haber agua, hidratantes, electrolitos, y también en algunos de ellos va a haber posibilidad también de que puedan tomar una alimentación más grande. Pueden ser una sopa de pollo, o puede ser un plato con arroz, frijoles, pescado, ensalada, vegetales, o comerse nada más un sándwich, si eso fuera lo que quisieran, y este tipo de cosas. Nosotros, un concepto que tenemos con la carrera o con el evento es poder ayudar y trabajar de la mano con las comunidades por donde van a pasar los corredores. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando con restaurantes y lugares de hospedaje a lo largo de la ruta que hay disponibles, y ellos nos vamos a ayudar de ellos con la oferta que ellos tienen de alimentación, que es muy variada y es muy sana,
Es alimentación muy sana, preparada en el momento con vegetales frescos, con frutas frescas, con todo muy fresco y preparado ahí a la necesidad de cada uno, ¿verdad? Entonces, y trabajando de la mano, pues estamos tratando también de dejar beneficio en estas comunidades, ¿verdad? No es nada más que la organización llegue con sus cosas y atienda a los corredores y adiós. No, queremos crear una relación con las comunidades que todos sean beneficiados. Por eso es la asociación con los restaurantes y cabinas o pequeños hoteles que están a lo largo de la ruta. E ainda adicionando isso, Valmir, nós disponibilizamos também através da parceria que temos a nível mundial com a Gretel Planner. Nós disponibilizamos essa ferramenta. A Gretel Planner é uma ferramenta de planeamento da prova, onde o atleta tem acesso a toda a nutrição que está disponível por via de ícones, tanto a alimentação disponibilizada pela prova, como pode planear o seu gel energético, sal, eletrólitos, maltodextrina, o que quer que seja que ele vá utilizar, ele pode customizar até quantos carboidratos, o açúcar, as quantidades, ele pode personalizar e basta arrastar para dentro do percurso os vários segmentos, os pontos onde ele quer até trocar de tênis, dormir, e qual o pace por segmento, e fazer um planeamento completo da prova de uma forma super intuitiva. E eu diria que quando eu pessoalmente uso o Gretel Planner para montar uma prova, costuma ser a experiência onde eu entendo melhor o que vai acontecer na prova enquanto estou colocando tudo lá direitinho dentro do Gretel. Então isso é uma ferramenta que, se é importante para qualquer prova de trail, acima de 100 km, então torna-se ainda mais importante. Então temos mais essa ferramenta também. Isso é importante mesmo. Eu já tive acesso à Gretel, a gente, através da própria 100 e o João que fez a ponte, a gente conseguiu colocar aqui para Cambotas e o pessoal gostou bastante, foi bem interessante. Não é uma prova de 100 km, mas é uma prova que conseguimos colocar ali as etapas, né, que a gente divide a prova em etapas e monta ali a sua estrutura alimentar. E eu achei fantástico, realmente, é muito, muito legal isso daí. Bom, agora a gente falando aqui, aí o Gerard, para ele finalizar, a gente falando de uma prova de 120 horas de tempo máximo para conclusão. É muito tempo de trabalho da organização, né? Acredito eu que seja mais difícil organizar uma prova de 120 horas ali em pé do que propriamente correr as 200 milhas. Eu queria que você falasse um pouquinho de como vai ser esse desafio para a própria organização, de quem está aí planejando e pensando, estruturando tudo. Como você pensa que serão essas 120 horas aí de tempo limite para fechar a prova? Sin duda alguna es mucho más complicado organizarla que correrla. Nosotros organizando probablemente, digamos, al día de hoy, ya he recorrido la ruta como 4 veces en los últimos 6 meses, más o menos. Y todavía me faltan otras 2, por lo menos, 2 o 3 veces más de aquí a que empiece la carrera, para asegurarme de que todos estamos en sintonía, los puntos donde van a estar los puestos de asistencia, asegurarme que toda la ruta está como tiene que estar, marcada donde tiene que estar. Entonces, sin duda, es mucho más complicado. Me gusta más organizar que correr. En algunos casos, me encantaría poder correrla, hacerla yo y participar en ella. Tal vez en algún momento lo haga, pero tengo más satisfacción organizando que yo terminando una carrera, ¿verdad? Legal, digamos, en la carrera, digamos, para uno, no que no me guste competir, pero
se vuelve algo como muy de uno nada más, ¿verdad? Es hasta cierto punto egoísta, digamos. En cambio, organizando una carrera, la satisfacción es mucho más grande porque hay muchas personas que están participando en la competencia, que están ayudando y ver a los corredores terminar la carrera y que estén felices al final, adoloridos, pero felices, pues de ahí es mucho más significativo que nada más correr. Entonces, esa satisfacción hace como que se borre todo lo complicado durante la carrera. Eu consigo entender o que acabou de dizer, porque eu também organizo uma prova aqui no Brasil e eu tenho essa satisfação também de ver o sorriso das pessoas cansadas, mas felizes de terem completado. Isso é realmente algo muito legal. Bom, João, mudando aqui um pouquinho para você, que você é cofundador da 100, atleta de performance de provas de ultra endurance, muito experiente já com provas deste tamanho, provas que desafiam as lógicas aí, né? Prova com 50 e tanto de calor, de frio, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê a importância da sua participação nessa prova. Essa é uma pergunta bem carregada. Porque você participa das provas que você está dentro, né? Então, eu acho muito legal isso. Eu queria que você falasse da importância que você vê nisso para a sua organização mesmo. Bem, eu sou um grande crente de liderar pelo exemplo. E liderar pelo exemplo não é só colocar uma luz sobre a direção que deve ser caminhada, ou por onde se deve caminhar, mas é caminhar junto no segmento dessa luz. E isso, no meu caso, significa, antes de mais, um compromisso para com a organização das provas, para com os atletas, em que, por mais planeamento que possa existir em cima de uma prova, por mais que você tenha feedback dos atletas, se você tem a capacidade e energia para se colocar dentro da prova, a prova que você organiza, tudo que são provas novas que entram na 100, ou provas que nós estamos em concessão do zero, como é o caso da Costa Rica ou Ladakh. Sempre que possível, e dentro daquilo que a minha energia permite, porque quando nós tivermos 100 provas no calendário, eu não consigo fazer 30 ou 40 provas novas que estão entrando no ano. Mas enquanto a energia e o calendário permitir, principalmente nestes primeiros anos, para que se possa garantir a melhor experiência possível para o atleta, a melhor segurança, o melhor desenho de percurso, a maior competitividade. E outra coisa que acontece muito na longa distância, que são as conversas que acontecem dentro da prova. E quem nunca correu umas 100 milhas ou umas 200 milhas, são momentos diferentes. Nada tem a ver com correr uma prova de 40 ou 50 quilómetros. É completamente diferente a experiência. Não quer dizer que seja melhor ou pior, isso depende da opinião, do gosto pessoal, mas são diferentes. E para mim poder participar nas provas é uma oportunidade de, em primeira mão, no dia do evento, porque só no dia do evento se consegue ver efetivamente o que acontece, por melhor que se possa planear, é ver todos os detalhes, desde a chegada à prova, a hospedagem, o que as pessoas comeram, os translados, os horários, se há atraso, se não há, se foi cumprido, se foi bem comunicado, se não foi, se as ferramentas estavam disponíveis a tempo, se havia alguma coisa que a gente pudesse ter comunicado um pouco melhor, se há algum ponto que cada vez mais a 100 é adepta de dizer o que é e não
de certa forma, simplificar ou diminuir o tamanho dos desafios. Não, cada vez mais a gente é mais minucioso na explicação da dificuldade que o atleta vai enfrentar. E depois, se a gente desenha um percurso e está dentro do percurso, efetivamente experienciando, tal como os atletas, de A a Z, passando pelos abastecimentos, o staff foi simpático, estava disponível, estavam com energia, estavam cansados, a comida estava fresca, não estava, faltava alguma coisa, havia fruta, não havia salgados, não havia. Era bom ter tido uma comida quente aqui ou ali. O que os atletas estavam comentando durante a prova? Porque dentro da prova, os atletas dizem coisas que eles se esquecem e todo mundo correu 100 ou 200 milhas, depois da prova a gente esquece de muita coisa que aconteceu lá dentro ou começa diminuindo o que aquilo significou. Mas naquele momento há algum feedback que é passado pelos atletas que são momentos únicos para poder capturar essa informação. Busca e salvamento, segurança, uma parte técnica desnecessária. Talvez seja melhor o percurso não passar por aqui nessa fase. Talvez algo mais corrível fosse melhor. Então, o horário da largada. O horário mais ou menos previsto de chegadas. Tudo isso, quando a gente experiencia em primeira mão, a gente fala com rigor, a gente pode ajustar com maior eficiência e eficácia, e eu acredito que esse trabalho de experimentar relatório e depois trabalhar junto com o feedback dos atletas, do staff, da organização local e as nossas equipes internacionais é a melhor forma de nós conseguirmos construir os eventos de maior qualidade de Endurance Trail em todo o mundo. Então esse é o meu compromisso pessoal e claro, tem o meu lado um pouco mais egocêntrico, já que é para correr provas de longa distância, então eu quero correr as melhores que são da 100. Né? Certíssimo, certíssimo. João, só para a gente andar aqui um pouquinho, o ano passado você passou por um episódio na própria prova lá na Itália, que você já falou aqui da Cro, que você teve um mal súbito, alguma coisa assim, e acabou tirando um período aí para cuidar da sua saúde, ficou bem low profile, vamos dizer assim, cuidando de você, obviamente, e agora você já voltou aí 100%, tanto no trabalho quanto nas corridas, já participou de uma prova duríssima no Emirados Árabes de 100 km, e agora vai participar dessa prova na Costa Rica de 200 milhas, que eu vejo que é mais o seu perfil mesmo. Eu queria que você falasse como que está o seu mental, e também como que você monta a sua estratégia para correr tanto tempo, se você tem que preocupar mais com a parte física, com o mental, ou com o cuidado com o seu próprio corpo? Vamos lá, a primeira parte, eu tive um problema de coração durante a prova do Cro Trail em junho do ano passado. É algo que eu já falei publicamente e acho que é importante a gente partilhar exemplos pessoais. Se alguém que estiver escutando aquilo que eu dissesse, se ajudar alguém, já é uma vitória, basta ser uma pessoa. E então, acho que é só pessoas muito duras, muitas vezes se ultrapassam os limites do desafio, pessoas com muita endurance, às vezes no trabalho, nas relações, no esporte, ou dedicam muito tempo, ou muita intensidade, pouco descanso, ouvem menos a voz da maturidade, seguiam muito por sensações do momento, usam menos estoicismo e mais o ego de conseguir resultados, seja em que âmbito da vida for. Eu sofri disso, sofri do acreditar que o trabalho duro é o pilar central da vida. Claro que o tempo e as experiências fazem a gente repensar essas escolhas. Hoje penso de forma diferente. O trabalho duro é muito importante,
mas às vezes, para uma pessoa com muita endurance, difícil é descansar. É mais desafiante para mim dormir 8 horas do que é para mim ir correr 20 km a 4:10. Então, quando a gente faz essa mudança de mindset e porque é a essência, é a gênese, é aquilo que a gente é, e olha para o descanso, para a recuperação, para a saúde mental e física de outra forma, a gente é capaz de mais, a gente produz mais, a gente vive uma vida com mais alegria, não necessariamente felicidade, não é isso, mas mais alegre, mais disposto, com mais energia, melhores decisões, e ao final de contas, propósito é a coisa mais importante da vida, mais do que ser feliz. Então, ter um grande propósito. Para mim, claro, a família vem em primeiro lugar, e juntamente com essa grande missão de levar o Ultra Endurance para todo mundo, é uma grande paixão. E esses meses subsequentes foram 3 meses de paragem, primeira vez que eu fiz isso na minha vida, quase sabático, recomendação médica, quase obrigatoriedade durante o primeiro mês, mas também uma opção pessoal para poder repensar. E a verdade, Valmir, o mundo não acabou durante 3 meses como eu pensava que acabava se eu parasse. O mundo continuou girando, as coisas correram melhor até nas mãos de pessoas de confiança e capazes, e depois com ajustes eu passei da posição de CEO para presidente da administração da 100, me foquei mais nas provas, nos patrocínios, nos percursos, lidar com os atletas, com os governos, com patrocinadores e mídia, e temos agora o João Saldanha como CEO, que gera as operações do dia a dia, toda a parte financeira, execução, a Amy que entrou com direção de operações, estamos com uma equipe de 20 e tal pessoas, conseguimos captar muito mais recursos, estamos com uma estrutura muito mais sólida. Eu posso dizer que a minha experiência de quase morte foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Afinal, eu fui retirado de helicóptero pela busca e salvamento militar e tive 2 anjos da guarda, Francesca Lorenzini e Gino Tripodi, 2 atletas que vinham 2 minutos atrás de mim, sensivelmente. Na primeira subida, isto aconteceu aos 3 km, talvez 450 metros de ganho. Eu desmaiei, perdi a consciência devido a uma arritmia, tive várias extracístoles e desmaiei. Fui atendido imediatamente por 2 atletas que me acordaram e me disseram: não te preocupes, nós somos atletas, mas somos médicos. E eu acho que Deus colocou a Francesca e o Gino naquele momento para me salvar e me dar uma segunda oportunidade, e a partir dali a organização busca e salvamento militar me retirarem de helicóptero para o hospital mais próximo em Cuneo, a 60 km. Quem sabe se eu não tivesse esse apoio e essa logística toda, puxando aqui a brasa para 100, mas também aos anjos da guarda que estavam lá, talvez a história tivesse sido totalmente diferente. Portanto, as mudanças de calendário, mudanças de abordagem ao trabalho, treino, maturidade e fazer as coisas com mais disposição e menos ego, me colocam numa posição em que eu não me sinto, nunca me senti melhor na minha vida toda como me sinto nesse momento, mais capaz, nunca produzi tanto como neste momento, e do ponto de vista atlético estou olhando para esta prova como algo que eu vou ter de espetacular e não como o maior sofrimento que eu já passei da minha vida. É uma grande aventura que eu estou ansioso. Tem sempre um pouco de medo, claro, porque são desafios grandiosos. Se a gente não tivesse, era louco. Mas é uma aventura que eu estou com muita vontade de fazer. Muito bom, João. Bom, eu queria saber de vocês, assim, para fechar, eu achei que ficou bem rico o conteúdo hoje. Se tem mais alguma coisa que vocês queriam pontuar sobre a prova, sobre o circuito, podem ficar à vontade. Eu não sei se o Gerard quer acrescentar alguma coisa ainda sobre a prova, eu talvez depois falar só rapidamente aqui no circuito. Acho que está em mudo, Gerard. Reafirmar que la prueba es única, ¿verdad? Es una oportunidad
como muy pocas para hacer una carrera que cruce un país entero de una costa a la otra. Los escenarios por donde van a pasar, la gente con la que van a poder interactuar a lo largo de la ruta, va a serlo una experiencia que nunca se van a olvidar. Entonces, definitivamente invitados todos a que vengan a sufrir un poco a Costa Rica y disfrutar, ¿verdad? Lo que les gusta correr en un lugar que es único, ¿verdad? La gente y el ambiente es único y perfecto para una carrera de estas. Muito bom. João? Bem, eu terminava aqui, principalmente porque a gente está com um grande foco na audiência do Brasil, aqui no podcast da revista Trail Running. Eu aproveitava para dizer que o 100 Endurance Trail World Championship lançou este ano o sistema de ranking para a longa distância. Ele era inexistente até agora. Ou qualquer aproximação à longa distância, nós, no Comitê de Desenvolvimento do Ranking, consideramos qualquer sistema atual desenquadrado com aquilo que é a realidade das distâncias até as 200 milhas, então os 100 km, 100 milhas e 200 milhas principalmente. Então nós desenvolvemos um sistema de ranking para o Campeonato Mundial de Endurance Trail. Esse ranking inclui duas vertentes, tem a vertente individual e nós já lançamos a vertente de equipes. Então, atletas aí no Brasil, inclusivamente, que se vão inscrever para a Mons, muita atenção na inscrição, para se inscreverem com as equipes certas, não errem o nome das equipes, porque o sistema depois não consegue captar se um escreve de maneira diferente do outro. Tenham muita atenção a esse ponto do nome da equipe, porque as equipes pontuam. E existe premiação em dinheiro na Mons para equipes. Então, eu convido que vão ao site 100trail.com, no separador da premiação, verifiquem, está muito bem detalhado a premiação em dinheiro e o sistema de pontuação. Um ponto muito importante é uma distinção entre ranking e campeão mundial. Nós temos um ranking que acontece durante toda a época. Os atletas com mais pontos ficam acima no ranking e os pontos que eles vão acumulando ao longo do campeonato vão dar um resultado para eles se qualificarem para a final. Imaginemos que a final chega ao número limite de vagas, nós vamos começar indo pelos pontos de qualificação e não pela inscrição do atleta. Nunca vai ser por loteria. Na 100 não vai existir loteria, é por performance. Então, a final será sempre baseada na performance dos atletas nas provas qualificativas ao redor do mundo. Afinal, é um campeonato mundial, não é? O que coroa o campeonato mundial? É quem ganha a final. Então, uma coisa é se apresentar na final, uma coisa é quem é o número 1 do ranking, por exemplo. Outra coisa é quem ganha a final no Mons Ultra Trail, nos 100 km, 100 milhas e 200 milhas. No masculino e feminino, quem ganhar cada uma dessas distâncias é o campeão mundial dessa categoria. E nós temos também as faixas etárias, ok? 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, acima dos 60. Existem essas categorias que coroam os campeões mundiais dentro dessas categorias também. No caso, o que começa acontecendo na categoria de elite, ou como é que se categoriza a elite? Pelos pontos que os atletas têm nas provas qualificativas. E existe a elite bronze, silver e gold. O que isso quer dizer em termos práticos? Na Mons, na final, a gente vai ter uma box na frente, gold, e depois tem o grupo todo atrás. Quem se qualificar e for atleta elite gold, parte na frente dentro dessa box. Então, baseado em performance e não outra questão. E depois, as provas de 200 milhas dão mais pontos, depois, logo seguido das 100 milhas e de 100 km. Agora, um atleta que ganha a prova de 100 km, se compararmos com um atleta que chega 20 horas depois do primeiro lugar nas 200 milhas, ele consegue mais pontos nos 100 km do que
o atleta de 200 milhas. Em uma forma muito simples, os pontos são calculados num teto máximo de 120 pontos, por exemplo, para uma prova de 200 milhas, e um mínimo de 60 pontos. Se o atleta vence, ele ganha 120 pontos. Todos os atletas que vêm depois do primeiro lugar, há um rácio que varia nas 200, nas 100, nas 20 milhas, vamos dizer, 30 minutos depois, por exemplo, do primeiro lugar, recebe menos 5 pontos e por aí em diante. Então, é sempre com base no tempo que o atleta chega em relação ao primeiro lugar. E dentro da sua categoria, masculino, feminino, tem uma pontuação. Mas se você depois for ver na sua faixa etária, você pode ter os 120 pontos de ter ganho as 200 milhas na sua faixa etária. Mas no ranking geral, você não terá 120 pontos. Terá, por exemplo, 90 e tal, porque você chegou 4 ou 5 horas depois do primeiro lugar. Tudo isso está extremamente bem explicado no nosso website. Convido os atletas a começarem a explorar esse ranking, a estratégia, porque isso leva à participação em provas, leva à coroação em pódios e leva a premiações em dinheiro. Então, era esse o ponto. Queria dizer, na Mons, o vencedor dos 100 km leva $1.000, masculino e feminino. Nas 100 milhas, $2.000, masculino e feminino. E o vencedor das 200 milhas, $5.000, masculino e feminino. E depois tem prémios, segundo, terceiro lugar, equipes, segmentos. Existem prémios para todo mundo. Então, quem está aí acima dos 60 pode-se jogar aí para cima de ganhar a categoria, que tem premiação para todo mundo. Até eu animei nessa mão de 200 milhas, viu? Mas é isso aí, pessoal. Queria agradecer ao Gerard, João Andrade, mais uma vez pela presença aqui, por explicar tudo isso sobre o circuito mundial, sobre pontuação. Quem quiser saber mais informações sobre pontuação, é só acessar tanto as redes sociais da 100, a gente vai estar trabalhando junto também nas nossas redes sociais, no site, nas nossas edições, e também no próprio site da 100 você consegue todas as informações de todas as provas, de como funciona o circuito, como funciona a premiação em dinheiro, está tudo lá, como o João falou, muito bem explicadinho. E é isso daí, queria agradecer mais uma vez a vocês, um grande abraço para você, João, um grande abraço, Gerard, e até a próxima, que seja em breve. Valeu. Obrigado, Valmir, obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Um abraço a todos, boas corridas.